pessoal entender. Eu acho que o que a gente já teve lados opostos várias vezes, né? Eu acho que na grande maioria das vezes. Então, eu acho que desde o Orkut, eu acredito que desde o Orkut a gente vem, né, em lados opostos. E aí, para quem não lembra o que é o Orkut era uma rede social que era antes do Facebook. Era bom, viu? Eu já discuti com o Rênio, porque Rênio era espírita e eu evangélico, depois ele virou ateu e eu evangélico, aí depois ele defendia a ideologia de gênero, aí depois não defendeu mais. Foi. Toda hora a gente tava se degladiando de alguma forma. Em algum momento a gente concordava em Lula. Aí depois eu não sou mais lulista, depois eu não fui mais. A pessoa que você passou menos tempo foi com a Moedo, né? Você anunciou num dia que tava com a Moedo, passou 3 dias, você abandonou o miserável da Moedo. Ô, a Moedo mole. Eu acho que com a Moedo. Quando ele viu que não ia dar certo com a Moedo, ele pá! Uns 15 dias, 30 dias ainda, um mês, 2 meses aí, eu acho que a gente passou. Foi o tempo de Esparta, a gente passou muito tempo pesquisando alguém pra Mas aí quando a gente viu que estar com a Moedo era um risco de Bolsonaro não ganhar. Aí a gente abandonou a Moeda ainda no primeiro turno. Eu abandonei, você não, você ficou. Alguns se arrependeram. Você se arrependeu, Reino? Não, totalmente. Quer dizer... totalmente não. Olha aí. De ter abandonado a Moeda, né? Não, de ter abandonado, de ter corrido para apoiar Bolsonaro. Não, de jeito nenhum. Eu não me arrependo de ter abandonado a Moeda. O que foi que Bolsonaro prometeu quanto candidato e você viu se realizar? O que foi que ele prometeu e fez? Pouquíssima coisa. Pra mim, olha, pra mim, Bolsonaro hoje, ele fez menos... Ele errou mais do que acertou. Só pra você ter uma ideia. Qual é a minha posição hoje com o Bolsonaro? Bolsonaro, pra mim, ele errou mais do que acertou. Só que o problema, Gustavo, não é o candidato, é o lado. Entendeu? Eu torço para que em 2022... Não vai dar tempo, né? Não vai ter. Mas que surgisse, por exemplo, se Zema fosse candidato a presidente... Eu tava com Zema, pô. Eu já disse isso aqui. Foi Zema, pessoal, para quem não sabe, é o governador de Minas Gerais, tá? Zema é o governador de Minas Gerais. Se ele for candidato a presidente, que não vai ser, né, eu estaria com Zema. Cara, sinceramente, é um excelente nome em Minas Gerais... Mas assim, eu acho que ele ainda tá se credenciando. Com toda a ruindade do mundo, Bolsonaro foi 30 anos deputado. Sabe como é que aquela coisa lá funciona? Zema 18, né? Desculpe o palavreado, Zema é cabaço. Zema foi uma sorte muito grande. Primeira coisa que o cara ser candidato, já ser logo a governador e ganhar. Mas se você for pegar os resultados de Minas e do Brasil, proporcionalmente Minas dá show no Brasil. Na realidade, o estado que mais está acima do Brasil em todos os níveis é o Ceará. Inclusive nas coisas ruins. A violência também. Mas o PIB do Ceará, ano passado, 2020, 2021, que 21 ainda está sendo apurado. PIB, empregabilidade, PIB. O produto interno bruto do estado. Agora, se você comparar o Ceará do começo do mandato, tem um ano só, são 3 anos de mandato. Então, nos 3 anos de mandato, se você comparar Ceará com Minas tá muito superior. Não, eu peguei os dados. Eu sou apaixonado por dados. Certo. E pelo Ceará também, que eu sou. Claro. A minha família é cearense, minha mãe é cearense. Né? Eu gosto muito de falar nisso, que minha mãe, a família da minha mãe é de Catarina, Ceará, na região dos Inhamuns, e eles vieram do Ceará na década de 70, final da década de 70, 77, 78, morar aqui no Rio Grande do Norte, porque o Ceará era pobre, o povo estava morrendo de fome. O Ceará só ganhava em pobreza pro Pará. O Pará era o estado mais pobre do Brasil, segundo era o Ceará. Existe, quer vocês gostem ou não, existe um Ceará antes de Ciro Gomes e um Ceará depois de Ciro Gomes. Eu sabia que o Ceará era de Ciro também. Não, mas Ceará é cirista. Não, cara. Eu defendo as coisas corretas de cada um, certo? Todo mundo tem erro, pô. Todo mundo tem erro. Mas assim, pô, é dados. Você pega o índice de analfabetismo antes e depois, indústrias antes e depois, empregabilidade antes e depois de Ciro. Você vê tudo isso. Não, Gustavo, mais uma hora ia melhorar. Ia, mas não ia ser um dos maiores estados hoje economicamente. Podia ser o 6º, 7º. Hoje o Ceará briga de igual para igual com indústrias de São Paulo, de Minas Gerais. Logo o cearense. Indústrias. Vou lhe dar um exemplo. A indústria calçadista, até a década de 80, era toda concentrada em Nova Serrana, município de Minas Gerais. Certo? Sim. Hoje, no Ceará, tem Piccadilly, quem é mulher sabe que marca é essa, Piccadilly, Azaleia, que está em Russas, Democrata e Mr. Cat, que estão em Santa Quitéria, a Cop Choice, que é uma cooperativa de calçados, Cop Choice, que está em Morada Nova, onde eu trabalho, que lá produz tênis Mizuno, tênis Nike e tênis All Star. Eles são uma facção, né? São facção, sim, facção. 4 mil
4 mil trabalhadores Entendi. na Copperchoice hoje. No caso aí, o Ceará dá incentivo para essas empresas se instalarem lá. Deve Com ser certeza, grande, e tem que dar. O próprio, E tem que dar. A própria região Nordeste. a Qual é o região tipo de Nordeste, ela incentivo? tem Qual é o tipo de incentivo, Júnior? Ah, Isenção fiscal. não, mas não toda. Não é 100% de isenção, mas dá 20%, dá 30%, dá 50% de isenção, não é negócio, não? Homem, Pra era empresa, negócio, ela Você desse- acha que a PASA Era aqui em Angico negócio, se ela emprega desse- bem? Você acha que a PASA contribui para Não, o... sabe o que é que eu discordo nessa questão de incentivo? Eu já disse já para alguns amigos. É você incentivar uns e outros não. Porque, Sim, dá pra você pra é todo incentivar quem Eu acho que compensa. se Mas você é vai incentivar quem compensa. compensa que é emprego. Emprego e o Então, dinheiro que vai circular. Meu amigo, as microempresas do Brasil são as que mais empregam mais do que as multinacionais. Individualmente, porque elas não... Se houvesse uma junção... Pronto, como acontece hoje com os supermercados, hoje Júnior, é bem natural. O supermercado Júnior, tem a Rede Mais, mas aí, vários olha, supermercados nesse- unidos embaixo de uma bandeira só. Nesse caso aí, veja bem. Se você tem um incentivo fiscal para uma grande e você reclamar do incentivo fiscal para a grande, é você concordar com o imposto. Você concorda com o imposto? Hein? Você concorda com o imposto? Olha o Ora, se a gente- narcocapitalismo aí, ó, se Não, desentendendo. olha, se a gente tá num sistema que cobra imposto, eu não tenho o que fazer se concorda. Não é a Eu tô gente de estar, perguntando, não. eu tô- Todo mundo está. Eu tô Todos os perguntando países se do você mundo estão. concorda com o Não, imposto. Porque se você reclamar de Rapaz, isenção, olha. é porque você está torcendo pelo... Eu fiz uma pergunta que a Júnior passou ninguém despercebida. ninguém gosta Eu de fiz uma imposto. pergunta, Então, Júnior. cara, como Eu é fiz que uma vou pergunta, reclamar de Júnior. isenção? Eu fiz uma reclamo pergunta, na Júnior, e hora. passou Pra esse grande despercebida. Eu reclamo. Eu fiz uma pergunta, Júnior, e Se passou vai dar pra despercebida. onde, Você pra acha que a PASA, ela contribui para a economia Contribui. de Angicos? Contribui? Contribui. Com empregos, você acha? Contribui. Aí a PASA deve ter o quê? Quantos empregados hoje? Deu um chute? Sei lá, uns 80. 80. Aí tem a Betânia, que comprou a Italac, que comprou a Lebon, que comprou várias indústrias de laticínio. A maior fábrica da Betânia é em Morada Nova. Tem 4 mil funcionários, certo? Per capitamente, um funcionário piloto ganha 2 salários mínimos. Per capita, porque tem um que ganha 1, mas Tá tem um que certo, ganha na 3, média, tem um que né? ganha Na 10. média da empresa, né? Exato. Vai ter Uma empresa 2 salários. dessa que joga, fazer uma continha rápida aqui, pessoal. 4 8 mil milhões. pessoas vezes R$2.400 o atual salário 10 mínimo. milhões. Dá 9 milhões e 600 mil reais. Uma empresa dessa que paga de folha de pagamento quase 10 milhões de reais todo mês, é maior do que o FPM do município. Uma empresa dessa não merece 1 milhão anual de desconto de imposto, não. É para ter 100%. Como todo mundo, amigo. Não, O imposto ou o imposto existe para todo mundo de um jeito ou não existe. não, filho, entenda, cara. Não é assim, não. Mas não é assim que a Não é banda assim, toca, não. João. É assim, você, não. tá sendo um Robin Hood às avessas. Não, Não é assim. A conta não é feita desse jeito, não. Mas é pra Pronto, ser- você é pessoa física, você paga quanto de imposto de renda? Quando é que uma empresa Você pequena- faz o que pelo Estado para merecer 10% de desconto? O que é que você faz pelo Eu pago Estado? meus impostos. É, também. é obrigação. Então- É que nem a pessoa que diz o prefeito pagou o salário em dia. obrigação. Parabéns. Como É obrigação. Como é que uma empresa pequena cresce se você não consegue, por exemplo, empregar... Eu perguntei não seu consegue- imposto de renda, não consegue você. Não preço. perguntei a sua empresa, não. Sua empresa tem quantos funcionários, sua empresa? 25% Não, só tem, de eu imposto acho de renda ele deve Não, pagar. tem 27, dois ou 27, três. né? Não, 27%. ele talvez nem chega a 27,5%, não. Só se ele te passar de R$7 mil, ele, pessoa física. É. Aí ele vai para o último, 27,5%. Entendeu? Agora, se você me disser que nós precisamos de uma reforma tributária, aí eu concordo com você. Concorda? Sabe por quê? Porque eu li uma vez, Ninguém eu gosta sempre dessas falo reformas. nesse livro, que é A Ascensão do Dinheiro, que ele fala de economia num linguajar que todo mundo entende. E antes de uma reforma política, antes de uma reforma administrativa, antes de uma reforma, qualquer reforma, Niall Ferguson, que é o autor desse livro, e ele é escocês, inclusive ele é de direita, ele diz que antes de qualquer reforma, é a reforma tributária que tem que ser feita. Porque ela vai repercutir na educação, na reforma da educação. Como assim? A escola particular que aprovar mais em medicina, ou sei lá, em qualquer curso, ela vai ganhar uma isenção. 1%, 2%. A escola pública que aprovar mais, vai um pouquinho de verba a mais para ela naquele ano. Tá entendendo? Aí ele dá vários exemplos. Mas Ele dá vários exemplos onde a reforma tributária repercute. Aqui foi um exemplo só a nível de educação. Mas na saúde, o prefeito, a prefeitura, o município, que tratar a saúde pública, a prevenção, não deixar o povo adoecer, vai gerar menos gente no hospital dando despesa, não é verdade? Com certeza. Então o prefeito, o estado, pode o soltar. município que fizer isso, que cuidar da saúde lá no início, antes da pessoa adoecer, e vai gerar menos despesa para o município ou para o estado, ela também vai ter incentivo.
Então, a reforma tributária, na realidade, ela é um guarda-chuva, certo? E todo mundo vai estar ali embaixo. Porque quando você faz uma reforma tributária, abarca tudo. Tudo é imposto, tudo é dinheiro, tudo é receita. Sabe quando é que vai ser aprovada a reforma tributária? Nunca. Por quê? Porque você vai estar tirando do político. Mas eu vou lhe dar um dado que, embora você seja contra, e você pode pesquisar agora enquanto eu e Júnior fala, porque as coisas hoje tudo é pesquisável. Pessoal, né? Hoje é tudo pesquisável. Os países que mais fizeram reformas tributárias foram os países governados pela esquerda. Não pesquisar porra nenhuma aqui, não. Pode pesquisar. Foi. Os países de esquerda foi quem primeiro, antes mesmo de vários outros países que fizeram reformas tributárias. Mas aí você tem que ver o seguinte. Entenda, não é países. Governos de esquerda. Você tem que ver o seguinte. Faz a reforma para cobrar mais. Até porque essa questão de reforma, ela está acima de direita e de esquerda. Não, concordo com você. O povo pronto. Concordo com você. Estavam falando mal de Bolsonaro. Reforma previdenciária. Quem primeiro fez a reforma previdenciária foi Lula. Vou dar um exemplo. Nós tínhamos... Lula fez o quê? Fez. Deve ter feito. Vou lhe dar um exemplo agora. Vou lhe dar um exemplo agora. Vou lhe dar um... Acho que foi Dilma. Vou lhe dar um exemplo agora. Policiais civis tinham direito à integralidade e paridade. O que é isso, pessoal? Quando o camarada se aposenta, toda a vida que o que está trabalhando tiver um aumento, o aposentado ia ter também. Certo? Entendi. Isso é integralidade e paridade. Certo? Não, integralidade é o seguinte. Eu vou me aposentar hoje, o salário é 9 mil, eu me aposento com 9 mil. Integralidade. Paridade é o quê? Quando toda a vida quem está trabalhando receber um aumento, eu que estou aposentado recebe também. Lula cortou. Cortou. Não acredito que quem cortou foi Lula. E hoje nós estamos lutando, quando eu digo nós, é todos os policiais civis do Brasil, lutando para que isso aí volte. Micro-reformas tributárias, todos os governos fizeram. Não foi só Lula, não. Não, falamos agora de reforma previdenciária. Previdenciária. Todos os governos fizeram. Todos os governos fizeram. Que, na realidade, é aquela casa que precisa ser derrubada e construída de novo, e todo dia, todo ano você só faz pintar e trocar uma janela. Ninguém vai fazer.